Oi, meu nome é Samuel e vocês gostaram da minha camisa nova? Não sei se vocês perceberam até agora as thumbs desse canal, a camisa que o meu bonequinho tá usando, não é equivalente à camisa que eu tô usando no vídeo. Agora o meu bonequinho vai ter uma camisa nova. Esse vídeo aqui vai ser sobre criação de personagens, coisas que você deve evitar e coisas que você deve prestar atenção durante a criação dos seus personagens. Durante toda a minha vida como artista, e até hoje eu gosto muito de criar personagens. Por exemplo, quando eu tinha meus 7, 8 anos, eu era obcecado por trash bags. Eu nem sei se vocês sabem o que é isso, é um bonequinho de borracha, assim, desse tamanho, colecionado, que era, o tema deles era ser feito de lixo, uns bonequinhos de borracha assim, e eram uns bichinhos nojentos, né? Tipo moscas, sei lá, latas de lixo, comida, esse tipo de coisa. Duvido que alguém lembre desse negócio, porque, sei lá, foi um bagulho popular, mas ao mesmo tempo nichado, sabe? E desde pequeno eu gosto da criação de personagens, né? Tanto que aos meus 10, aos 12 anos de idade, eu era fissurado por Plantas vs Zumbis. Então eu ficava o dia inteiro assistindo o gameplay do Zack Scott Games, mesmo que eu, na época eu não entendia nada de inglês, eu só gostava de ver ele usando as plantas pagas que eu não tinha como comprar na época. E eu adorava ficar desenhando novas plantas, novos zumbis, novos cenários. Enquanto eu assistia esses vídeos, eu me divertia muito. E dos meus 13 aos 15 anos de idade, eu me viciei muito em Brawl Stars. Tinha até uma conta no Instagram que destinada somente a criar esse conceito de skins de Brawl Stars. Infelizmente, essa aqui é a única arte que eu tenho dessa época, é a única que eu consegui achar no Google, porque a minha conta foi excluída. Essa arte aqui é de uma collab de Natal que eu participei da época, então dá pra ver que eu era até uma mini celebridade daquele nicho naquela época. Infelizmente a conta foi excluída e eu não tenho nenhum registro da existência dela, mas acredita em mim, ela existiu. Inclusive, não sei se vocês conseguirem achar o nome, o arroba da conta era Samuel_Nerd. Era um nome bem idiotinha mesmo, não gosto desse nome, mas enfim. E nos dias atuais, minha maior obsessão é criar personagens originais. Desde a minha época do Brawl Stars até hoje eu me interesso a aprender sobre criação de personagens. E com meus estudos eu aprendi principalmente coisas que você deve prestar muita atenção e coisas que você deve evitar na hora de criar seus OCs. Nesse vídeo eu vou te contar 4 coisas que você deve prestar atenção ou evitar na hora de criar os seus personagens. Em primeiro lugar, o nome. Vamos começar por algo mais leve, né? Que é uma coisa que você deve, de fato, pesquisar antes de dar o nome do seu OC. Seja um nome de verdade, de pessoa mesmo, um nome que existe na vida real, ou um nome que foi criado por você. Vamos começar primeiro no caso de um personagem ter um nome da vida real. Em casos de nome que realmente podem existir, eu realmente te aconselho a pesquisar este nome no Google, o nome do seu personagem. Pesquisa no Google lá sem contexto nenhum. Porque, por exemplo, eu criei uma personagem chamada Dahlia Jones, e quando eu escolhi esse nome, antes de eu me apegar muito a esse nome, eu pesquisei no Google, Dahlia Jones, sem nenhum contexto, só o nome. Pra ver se, sei lá, se não era o nome de algum serial killer, ou algo do tipo, ou alguma pessoa ruim que existiu na Terra. E esses tipos de pesquisas são importantes para você criar seu personagem caso você crie o seu personagem com um nome cotidiano, e você não acabar sem querer homenageando alguém que não mereça uma homenagem, entendeu? Homenageando alguém ruim, no caso que eu falei, um serial killer ou algo do tipo. E no meu caso, com a Dahlia Jones, só apareceu uns perfis aleatórios do Facebook de pessoas comuns, então eu fiquei com esse nome mesmo, porque eu percebi que não era ninguém famoso nem nada do tipo. Agora, para o segundo caso, onde seu personagem tem um nome criado por você, é importante que, além de você pesquisar no Google, é bom você também usar o tradutor do Google. Porque imagina, você cria um personagem chamado Zhu Serm. Nome foda, né? Parece o nome de, sei lá, algum viajante do deserto em uma jornada para encontrar um artefato mágico e tal, que derrotar um império corrupto que também tá atrás dessa joia maligna, cheia de poder, e ele é o nosso protagonista, não sei o que. Bem da hora, né, velho? Mas então, em armênio, esse nome significa cavalo. Então, por isso, sempre veja se o nome do teu boneco não tem outro significado em algum outro idioma que tu não conhece. Às vezes você pode usar isso até a seu favor pra, contar a história do personagem através do nome. Tipo com a Pomni do Digital Circus, que em russo significa lembrar. Aí tem toda essa história dela não lembrar da origem dela e blá blá blá.
Agora, em segundo, é a silhueta. A silhueta de um personagem é algo muito importante no seu design. A partir dela, a gente pode deduzir se um personagem é amigável, durão, malvado, e pode ter certeza que a silhueta é algo que vale sua atenção. Até porque eu tenho certeza que você não quer que a silhueta do seu personagem se pareça com um p***, com uma vagina ou com a porra de uma sua, né? Por isso, é sempre bom, já na fase do esboço, verificar se a silhueta do teu boneco não lembra alguma dessas coisas. Porque você pode até pensar, nossa, mas ninguém presta atenção nesses detalhes e tal. E eu te digo, sempre vai ter alguém que vai perceber. Então, para evitar dor de cabeça, é bom você sempre verificar. E para você que quer trabalhar com character design, que nem eu, prestar atenção nesses detalhes imperceptíveis é algo ainda mais essencial. Silhueta é algo importantíssimo. Agora para um dos tópicos mais importantes desse assunto, símbolos e tatuagens. Às vezes quando a gente está criando um mundo, a gente acaba querendo também criar alianças, facções, clãs que coexistem nesse nosso mundinho. E se tem uma coisa que une as pessoas, é um símbolo que as represente, né? Então faz sentido você querer dar um símbolo para identificar a aliança ou o clã do teu personagem. Porém, você deve ter muito cuidado quando for criar um símbolo, para não acabar referenciando aquela e outras ideologias ou significados paralelos que aquele símbolo pode ter. E porque pessoas ruins são profissionais em estragar e dar significados alternativos para símbolos já existentes, tipo emojis. Tem emojis aí que na internet representam coisas horríveis e que, teoricamente, não teria nada a ver com o significado real do emoji. E que nem, eu me lembro de um pequeno acontecimento do Twitter, onde o pessoal estava compartilhando uma imagem de reação das K-pop Demon Hunters, onde nessa imagem elas estavam meio que com cara de brava, olhando pra tela, e com cabelo loiro, e com um símbolo específico atrás da imagem, como se estivesse atrás delas. E ninguém deu atenção de primeira para esse símbolo, porque poderiam ter pensado que era, sei lá, a marca d'água da pessoa que fez o tal meme, né? E só depois de um tempo, usando essa imagem como reação, os usuários descobriram que aquele símbolo era um certo sol, que era um tipo de segunda que era usado como um símbolo mais discreto para esse grupinho aí. E assim, diversas pessoas compartilharam sem querer um símbolo em suas redes sociais, sem nem perceberem. Muita gente até falou que achava que elas estavam loiras porque elas estavam virando Super Saiyajin, velho, mas tipo... é uma coisa que deve se ter cuidado. Por isso, para não restar dúvidas na hora de criar uma tatuagem, um símbolo, um brasão para sua história, você tem a opção de pesquisar por símbolos, símbolos, entendeu? Aí a coisa que você quer evitar no Google Imagens para saber exatamente o que evitar. Mas, já fica a dica aqui para vocês. Evite raios, evite sóis, evite a letra Z, preste atenção com letras romanas, com emojis, preste atenção com essas coisas. Tipo, você não precisa excluir esse tipo de coisa do teu repertório, mas evita fazer muito parecido com o que é usado na vida real. Tipo, não coloca dois raios juntinhos, sabe? Entendeu? Se você quiser colocar um raio, coloca de um jeito diferente, entendeu? E como último tópico, eu trago a representação de culturas. Agora, culturas são um assunto bastante delicado e eu representar algumas, principalmente as que você não é familiarizado, as que não estão no seu dia a dia, é absolutamente importante que você pesquise. Mas pesquisar muito, velho, tipo, muito mesmo. Tipo um exemplo, onde você quer criar um personagem que faz parte de uma cultura indígena que você não conhece de maneira aprofundada. Você vai pesquisar sobre vestimentas, por exemplo, e ver que esse povo usa um tipo de saia. Aí você vai procurar saber, eles usam essas saias a todo tempo ou só em contextos específicos, tipo rituais, comemorações, batalhas, esse tipo de coisa. Qual o nome dessas saias? Porque provavelmente eles têm um nome próprio para aquela cultura. E essas saias têm cores diferentes, você percebeu? Será que cada cor representa algo, tipo uma hierarquia ou uma função naquela sociedade? E do que e como elas são feitas? Elas são feitas de pena? Elas são feitas de, sei lá, algum tipo de fibra, algum tipo de planta? Como elas são feitas? Tem algum processo específico? Sei lá, talvez algum tipo de costura, esse tipo de coisa. E viu como uma simples peça de roupa pode ter tipo uma lore super aprofundada e
alguma importância na construção do seu personagem, porque, tipo, se você quiser fazer um personagem que é o líder dessa tribo, e você descobre que uma saia da cor azul representa a liderança, você já vai colocar a cor azul na saia desse personagem, por exemplo. Isso porque a gente ainda não falou de pinturas corporais, do folclore daquele local, de comidas, comemorações, acessórios, tipo chapéus, colares, a filosofia desse povo e muito mais, velho. Então, obviamente, você só vai pesquisar o que será útil para você na sua história. Tipo, não tem por que eu pesquisar sobre a culinária de certa cultura se eu não vou estar usando essa informação na minha história. Tipo, se o meu personagem não é um cozinheiro e eu não vou desenvolver uma história, eu só quero criar um personagem paralelo ali, não tem muito por que eu saber da culinária, a não ser que isso envolva o personagem, entendeu? Então, eu não vou estar usando essa informação para minha história. Mas se eu quiser usar a filosofia deles, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos uma noção básica do assunto, saber o que eu tô falando, para não falar besteira, ou para não confundir as coisas, fazer uma interpretação ruim. Então, tipo, eu aconselho você a assistir vídeos, procurar sites. Existem sites, tipo, digamos que é uma cultura de outro país, da Nova Zelândia, por exemplo. Tem sites próprios do governo daquele país falando sobre a cultura deles. Então é importante você dar uma pesquisada, você procurar vídeos de pessoas falando, historiadores, vídeos de história, tem muitas informações boas para você fazer isso. Isso também é importante para você não acabar caindo em estereótipos que possam ser ofensivos. Por isso, se na sua rotina você tira, por exemplo, 2 horas do seu dia para desenhar, caso você tenha um projeto desse tipo, com um personagem de uma cultura que você não conhece, vale a pena tirar tipo 1 horinha para pesquisar sobre a cultura que você está se inspirando. E quando você precisar, você pode também parar a execução do seu projeto e voltar para dar uma pesquisada em algo específico. Tipo, nossa, eu queria adicionar um colar para o meu personagem. Será que eles têm algum colar específico que represente alguma coisa? Ou será que eles usam algum material? Será que eles usam ossos de animais? Usam pérolas? Usam plantas para os colares dele? O que você... É importante você pesquisar essas coisas durante a produção da sua arte. E pense nisso como uma coleta de referências. E eu te garanto, as pessoas, principalmente as que pertencem a essa cultura que você retratou, vão perceber esses detalhes, vão perceber que você fez sua pesquisa e podem até te parabenizar por fazer uma representação tão boa. Bom, agora é o final e o resumo desse vídeo é pesquise. Uma boa pesquisa pode salvar o teu projeto, velho. E além de que você pode aprender muito ao longo do caminho, porque o conhecimento não é apenas utilitário. Você não vai aprender, você não vai aprender só para fazer uma prova. Um conhecimento teoricamente inútil é melhor do que conhecimento nenhum. E seu cérebro não tem um limite de espaços, você não tem 1 tera de espaço. Então você não precisa economizar na hora de aprender, né? Obrigado por terem assistido até aqui. Meu nome é Samuel. E se você quiser me acompanhar nessa minha jornada de me tornar um ilustrador profissional, se inscreve que aqui eu falo de portfólio, mostro meus projetos, uns tutoriais de vez em quando. Eu tô pensando em começar a falar sobre livros de arte que eu ando lendo. Eu já li um, tô lendo outro agora, que eu acho interessante dar uma falada sobre. E se você se interessa por esse tipo de coisa, sobre arte no geral, ou se você também está numa jornada de começar uma carreira na arte, se inscreve aqui, junte-se a mim, e pra gente se motivar um ao outro para conseguir nossos objetivos, né? Agora é isso. Tchau, tchau.